Pelo horário de Brasília, essa semana nova começando, a gente recebe aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo, José Luiz Tejon, que é diretor do Núcleo de Estudos de Agronegócio da SPM São Paulo, premiado e reconhecido no Brasil como uma das personalidades mais influentes do agronegócio, né, Tejon? Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar com você, Mercado e Companhia, Kelly, seu talento, Canal Rural, amigos. É uma grande satisfação começar o ano aqui, junto com vocês. Para a gente também, é uma satisfação muito grande, ainda mais poder ouvir as suas análises nesse comecinho de ano, né, Tejon? Que, infelizmente, a gente tem uma herança de 2015 na economia, na política. O que você visualiza nesse momento? Olha, é assim que o mundo é. O mundo se movimenta e muda meio aos trancos e barrancos. Assim é a história e assim estamos vivendo nosso momento histórico brasileiro. A longo prazo, o Brasil espetacular, não sairá dentre as 10 maiores economias do planeta. A longo prazo, o nosso agronegócio é espetacular, vamos crescer nos próximos 10 anos. A longo prazo, médio e longo prazo, é maravilhoso. Temos um drama de curto prazo, que tem um lado, eu diria, positivo. Então eu prefiro assim repetir Ariano Suassuna, né? Ele fala, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Prefiro ser um realista esperançoso. A curto prazo temos dramas. Esses dramas e esses traumas que representam a governança pública brasileira, eu diria que esta governança pública ela não tem mais jeito. Se fosse uma empresa, já teriam sido todos demitidos. Teriam sido demitidos o executivo e o legislativo, por incompetência. Eu não quero entrar aqui em méritos de corrupção. Eu prefiro ficar no campo da gestão, da administração. Incompetência do executivo, incompetência do legislativo. Numa empresa, numa cooperativa, demissão. Portanto, enquanto não houver uma reformulação destas lideranças, não tem confiança. Não tem confiança, não adianta prometer, não adianta falar, porque confiança é a base de qualquer liderança. Então temos aí um assunto que só será resolvido por uma renovação de seres humanos no mundo da gestão pública. E algumas coisas novas começam a acontecer. Eu mencionaria o governador Pedro Táxi, que eu conheci outro dia, já é um ser humano distinto. Já criou ali um secretariado que está fora dos padrões convencionais da política corrupta, corrompida. Que ótimo está acontecendo no Brasil. Portanto, vamos falar da iniciativa privada. Eu recomendaria intensamente que as entidades representativas do agronegócio tivessem uma voz única, se orquestrassem, elegessem uma coordenação de visão de estratégias políticas e uma linha de comunicação e de diálogo com a sociedade brasileira, representando este ramo, que é o único ramo que deu certo no país. Isto seria fundamental, Kelly, uma governança da iniciativa da sociedade civil, em paralelo a tudo que podemos imaginar que venha do governo este que já faliu e só falta, né, recolher os cacos. Pois é, Tejon, sabe que eu estava me recordando que o ano passado a gente conversava, no momento em que a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, tomava o cargo do Ministério, e inclusive você escreveu um artigo dizendo, será Cátia Abreu a nova presidente do Brasil? Foi. Passado cerca de um ano, qual a avaliação que você faz? Pois é, a Cátia, a quem nós temos pessoalmente um carinho por ela, um respeito pela pessoa e pela senadora Cátia Abreu, escrevemos um artigo. A Cátia Abreu é a única pessoa que terá condições de vir a ser uma potencial nova presidenta da República deste atual governo. Por quê? Uma pessoa íntegra, correta e representando o único setor que tinha condições de crescer, e é o que está acontecendo. Eu creio que, infelizmente, por uma incompetência de diálogo, de comunicação com a sociedade urbana, não soube aproveitar esta oportunidade gigantesca na sua carreira, e eu creio que também se desviou do ponto de vista de alguns valores, de algum foco mais central, perdeu a chance, infelizmente. Tejon, a gente começou a nossa conversa e você citou essa mudança constante que é a vida de todos nós e que o país também está passando. Nas manchetes do Mercado e Companhia de hoje, nós destacamos o preço da saca do milho. Para você ter uma ideia, em Campinas chegou a 44, preço recorde. Só que os avicultores, suinocultores estão preocupadíssimos. Em Santa Catarina já falam em quebrar as agroindústrias da região. Como que você avalia esse cenário econômico que a gente está vivendo e as repercussões no setor? Problema velho.
precisa ter coordenação da cadeia do agribusiness, pressupõe coordenação da cadeia do agronegócio. Quando eu falei que as entidades têm que se organizar, você vê um evento de produtores de grãos, você não vê o pessoal de aves, você não vê o pessoal de suíno. Você vê um evento do pessoal de ave e de suíno e você não vê o pessoal de grão. Tem que coordenar essas cadeias. Agora, nós temos uma perspectiva positiva com as carnes este ano, uma perspectiva positiva com os negócios internacionais, o preço do milho sobe, isso é bom pelo lado do produtor de milho, o Brasil também passou a exportar, portanto, eu creio que são arranjos e desarranjos. E principalmente questões também de logística, que impactam o custo para o nosso produtor de aves e suínos, localizado principalmente na região sul, que é importadora de milho do Brasil Central. Então, esses aspectos todos, mas momentos, desarranjos. O carnes e milho e soja formam um triângulo valoroso e precioso. Precisa aumentar o diálogo desses setores. Agora, Tejão, você é um homem muito inteligente, perspicaz, que antevê cenários com muita facilidade. Onde essa história toda da crise econômica, da crise política, da falta de confiança, onde isso vai acabar e quando vai acabar? Bom, essas coisas, crises começam e terminam. Eu creio que nós vamos assistir uma desnacionalização do Brasil. Está muito barato comprar coisas no Brasil. Fundos, interesses internacionais que desejem adquirir patrimônios e ativos no Brasil é um grande movimento. Nós vamos ver, por necessidade, o próprio governo vai ter que vender ativos. Nós vamos ver chineses adquirindo ativos, infraestrutura, logística. Nós vamos ver um movimento de mudança de capitais. A própria Petrobras, não sei não, ou seja, estes ativos brasileiros tenderão a passar para novos donos. Crise, não acaba a vida, não acaba o mundo, muda de dono. Então nós vamos ver mudanças de dono, novos canais de distribuição aparecendo, consolidações, desnacionalizações do ponto de vista de empresários brasileiros vendendo ativos para interesses internacionais. Nós vamos ver esta mudança. E é lógico, uma cobrança muito grande de competência. Competência é o nome. Os produtores rurais têm que ter um olho gigantesco neste ano para o uso perfeito da tecnologia. Tem muita tecnologia, tem tecnologia abundante, mas se nós formos olhar a qualidade com a qual essa tecnologia é gerida, temos um espaço muito grande de crescimento. Dá trabalho, mas produtor rural, foco no dentro da porteira. E cooperativismo, sagrado. Para o produtor rural, cooperativismo é sagrado e não importa o tamanho. Sagrado é a gente receber você aqui numa segunda-feira. Volte mais vezes, você é muito bem-vindo. Parabéns a vocês pelo trabalho. Salve os produtores rurais. Salve. É a coisa fundamental que temos no Brasil para dar exemplo para a sociedade urbana também. Muito bom, volte sempre. Ótimo 2016, Tejão. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado.